Oi, gente! Quando se fala em história, principalmente da civilização, a Grécia pode ser entendida como o prefácio de qualquer livro. Considerada o berço da sociedade ocidental, os primeiros habitantes chegaram aos mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Já o período de ouro da cultura grega aconteceu no século V a.C., quando o Partenon de Atenas foi erguido. Alexandre o Grande ajudou na expansão da cultura grega pela Pérsia, Índia, Egito e todo o Mediterrâneo. Assim seguiu-se o domínio romano, o bizantino e o otomano. E foi em 776 a.C. que os primeiros Jogos Olímpicos na história foram realizados na cidade grega de Olímpia. Até hoje, as belezas da Grécia estão espalhadas pelas, estima-se, 6.000 ilhas e ilhotas, mas pouco mais de 200 delas são habitadas. E cada uma possui cultura e paisagem únicas. Certamente, elas ainda seriam as meninas dos olhos de Alexandre. Sejam muito bem-vindos ao Mapa de Viagem. Hoje o nosso destino é a civilização mais remota de que se tem notícia. Vamos à Grécia, um dos lugares mais ensolarados do mundo. Nenhuma parte do território grego está a mais de 137 quilômetros de distância do oceano e 80% do país é composto de montanhas. A Grécia abriga 18 locais do Patrimônio Mundial da Unesco e mais museus arqueológicos do que qualquer outro país do mundo. E você sabia que foram os gregos antigos que inventaram a pizza? Já ouviu falar na dieta mediterrânea e na culinária grega? Se não bastasse todo esse currículo, a Grécia é também o berço da democracia. Então vamos? Ajuste aí seu GPS, pegue uma taça de vinho e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. E hoje eu recebo a agência de turismo Marcos Pereira e Souza, da Costa Mares Viagem e Turismo. Marcos, muito obrigado pela presença. Valeu por estar aqui falando com a gente um pouco sobre a Grécia. Eu acho que é um destino que muita gente procura, né? Sim. Hoje em dia, a Grécia é moda, né? Além do país das 1.000 ilhas, né? Como você já falou, tá? É um país ensolarado, isso. Que está à disposição do passageiro quase que o ano inteiro. A gente fala quase que o ano inteiro porque nos meses a partir de outubro, novembro, começa a esfriar. É mais frio e pode ventar e tal. E você não vai poder ver toda a beleza da Grécia. Tá? No verão, todo mundo desce para a Grécia. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo, literalmente, todo mundo. O mundo vai para a Grécia. Vai para a Grécia. Os jovens, então, nem se diga. Tá? Nas ilhas Mykonos, Santorini, são as ilhas badaladas, onde o pessoal realmente vai para pegar o sol, para ser visto, né? E ver muita gente bonita. Marcão, e como chegar até a Grécia? Partindo daqui de Goiânia, por exemplo, vamos de São Paulo, partindo de São Paulo. Partindo de São Paulo. Bom, os voos têm que ser Goiânia-São Paulo, né? Voo Brasília-São Paulo, tá? E você vai até Atenas. Tá? A chegada sempre por Atenas. Sempre por Atenas. Tá? E a menos que você vá para Atenas e de lá você pegue um voo particular que te leve até uma ilha específica. Por Entendi. exemplo, eu quero ir para o Hotel X em Mykonos. Né? Há hotéis para todos os preços e todos os bolsos. Tá? Então, se sai de São Paulo direto para Atenas, tá? Por várias companhias aéreas. Não adianta ele falar, porque depende da época. Você pode achar uma mais direta, uma que tem escala em outro lugar, mas geralmente é São Paulo a Atenas. E é de Atenas também que começa um tour pela Grécia, né? Sim, em Atenas você não pode perder a cidade. Como o Rimene já falou, é um museu a céu aberto. Né? É muito difícil você se hospedar em Atenas e não ter em frente uma ruína. Né? Alguma ruína você vai ver. Tá? E por quê? Porque a cidade é, como diz o outro, um museu a céu aberto. Você vai ver mistura da cidade ocidental, né? Que tem tudo que hoje os shoppings, lojas, caras, etc. E vai ver também, no meio do nada, uma ruína de uma igreja ou uma igreja funcionando ortodoxa de 2.000 anos atrás, de 1.000 anos atrás, de 500 anos atrás. Você vai ver, tá? Porque a cidade em si
é um espetáculo. Agora, também, à noite, se diverte em Atenas, os bares são na beira do mar, né, com todo tipo de culinária, comida mediterrânea ateniense, né? Peraí que nós vamos chegar lá. Antes disso, a gente vai fazer um turismo pela cidade de Atenas. O que se pode esperar de Atenas? É uma cidade mais cosmopolita, mais moderna? Como é que é Atenas? Ela é um pouco de tudo. Tá? Ela é cosmopolita, moderna, mas também você vai ver muita gente, principalmente pessoal mais velho, né, usando roupas típicas, tá? Que eram usadas há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Guardam ainda essa... Guardam, principalmente o pessoal mais velho. Tá? As ilhas ficam cheias no verão, né? Eles não gostam muito, né? O pessoal mais velho, porque os jovens invadem aquilo ali, fazendo festa, os bares lotados, e eles acham que tira um pouco da privacidade deles. Mas não ligue para isso. Siga seu roteiro. Vale a pena. Vale a pena. O que a capital tem a oferecer quando a gente fala da parte histórica? Você está falando que a cidade é praticamente um sítio arqueológico, né? Que a história está ali por todos os lados. Sim. Primeira coisa que todo mundo vai querer ver é o Partenon, né? O Partenon você vê de qualquer lugar da cidade. Tá? Vamos explicar para quem está vendo a gente o que é o Partenon. O Partenon é um templo antigo, tá? Construído. Hoje ele está sendo todo reformado, né? Porque ele está sendo recuperado para se voltar à forma antigamente. Mas ainda há parte em construção. Tá? E em volta do Partenon, que se está na montanha mais alta de Atenas, tá? Você pode ver toda a cidade, tá? E pode entender um pouco com um guia local que vai te explicar tudo, desde a criação a que Deus era oferecido àquele... Porque na mitologia grega, eu acho que todo mundo já ouviu falar, para cada deus, tá? Existia um templo, uma acrópole, tá? Que seria assim. E essa é uma das mais importantes. Perto dela, você também vai poder visitar o Museu de Arte Natural como é que eu posso falar? De antiguidades, tá? Que foram restauradas, estão todas lá, belíssimo. E tudo intacto, tá? Que conta a história mesmo da Grécia Antiga. A história inteira da Grécia Antiga. Você também não pode perder, logo depois que você sair dos títulos, a troca da guarda ateniense. Que é muito interessante. Famoso também na Inglaterra, em Londres. Isso, só que as vestimentas deles são muito diferentes, né? Eles vestem uma espécie de um saiote. Como há 2000 anos atrás? Como há 2000 anos atrás. Não digo 2000 anos, mas que seriam uniformes de pelo menos há 400, 500 anos atrás. Marcão, e a gastronomia? Marcão, a gastronomia mediterrânea, ela é um grande destaque em todos os lugares que a gente vai no Brasil até hoje, já começa a se falar muito na gastronomia mediterrânea, né? Agrada a todo mundo. A gastronomia mediterrânea, ela é um ponto forte da Grécia. Sim, porque ela é uma dieta saudável, né? É muito feito à base de azeites, o azeite grego é muito bom, tá? É puro, né? Feito inclusive da forma antiga e com vegetais, com frutos do mar, tá? Castanhas, tudo isso. Frutas secas. Frutas secas, pães feitos artesanalmente. Então, o grego se come muito bem, é muito difícil não ter. Mas, para quem quiser uma comida mais sofisticada, os hotéis fornecem e os restaurantes também. Tá? Uma comida bem sofisticada, como eu digo, um carneiro assado, porque eles, como todo o povo daquela região, eles não usam muito comer carne. Não é que seja proibido, há carnes e tal, mas eles mais usam o carneiro, tá? Como toda a região, aquela região ali da Grécia, da Turquia, etc. Agora a gente fala muito, né, quando a gente fala assim, pizza, lembra-se logo da Itália, mas a pizza mesmo, ela foi inventada na Grécia. Ela tem um diferencial, Marcão? Tem porque ela é mais fina, tá? Os condimentos que são usados nela são bem frescos, tá? E foi se modificando, como a pizza hoje no Brasil. Há quem diga até que a pizza brasileira de São Paulo
Tá melhor do que a pizza italiana, né? A grega eu não digo, mas a italiana, assim, agora é uma massa bem fina, bem leve, não tem essas 3, 4 medidas, é uma medida só, né, que geralmente serve 2 a 3 pessoas, né? Não tem grande, pequena, mini, não existe. Isso é coisa de brasileiro, né? É coisa de brasileiro mesmo, é coisa nossa. Você falou, eu me lembro que quando a gente conversou, você disse que cada ilha, né, que está ali em volta da Grécia, ela tem o seu encanto. O que diferencia, por exemplo, Mykonos, Santorini, Creta e Rhodes? Elas têm um diferencial? Mykonos. Mykonos é uma ilha grega. O mar é o mesmo, né? Que é o mar Egeu, que é belíssimo, e o mar Jônico, por ali, por perto. Então, a beleza de Mykonos, no verão, o atrativo justamente são as festas, as boates, para o pessoal mais jovem que gosta de balada. Inclusive, você pode até esbarrar com artista mundial. Tem isso, né? Mykonos tem essa receptividade de muita gente, da juventude, das baladas. Isso. Tá? Aí, por exemplo, Santorini já é mais... É muito... Se vai, muita gente não deixa de ir a Santorini, que é muito lindo. Tá? E lá você vai encontrar mais paz, mais sossego. Tá entendendo? Não é tão badalada quanto Mykonos. Então, eu aconselho, para quem gosta de festa, fique mais em Mykonos e menos um pouco em Santorini. Rhodes, tá? E depois eu vou falar sobre... Esse eu estou falando do olhar turístico. Sim, olhar para quem vai se divertir. Né? Rhodes e Creta, tá entendendo? São ilhas que são específicas, muito bonitas também, mas que são específicas para quem gosta de história, para quem quer ver a história grega. O que se tem lá de tão histórico assim? Tem os povos minoicos, né, que viviam naquela região, tá? E que, inclusive, a lenda de Atlanta, né, a cidade que se perdeu, vem de lá. Né? Não se tem provas até hoje, mas é de se encantar para quem se interessa por história. E só para eu entender um pouquinho, para o turismo, né? Creta e Rhodes, o que ela tem a oferecer como atividade turística, por exemplo? Eles têm a mesma coisa. Eles têm são ilhas montanhosas. Então forma-se aquelas praias quase que exclusivas, tá? Que a pessoa vai, pega seu carro, anda pela ilha ou pega um transfer e eles te levam até as principais praças. Mas existem restaurantes, logicamente não tem shopping, nada disso, mas tem restaurantes por todas as ilhas. Como fosse, a diferença é a paz, é a tranquilidade. Ali a gente está falando então de beleza natural e de história. Beleza natural e de história. Tá? Muita gente procura a Grécia não para se divertir só. Tá? Ele procura também historiadores, professores de universidades, querem ir àquelas ilhas, inclusive fotografam, fazem slides e filmes da ilha para poder mostrar para os seus alunos. É verdadeira história mesmo, né? É a verdadeira história da Grécia. Você se meter no início da história do mundo, né? Porque nós todos, a nossa língua, a matemática, a filosofia, principalmente os professores de filosofia ficam encantados de verem a realidade que eles explicam na escola. Agora, tem uma outra forma. Tá? Mas eu, por exemplo, eu não posso ir, Marcos, porque eu já sou mais velho, não posso andar muito. Pega um cruzeiro. Tem cruzeiros que saem das ilhas de Atenas e passam por 2, 3, 4 ilhas. E você pode descer, passear o dia inteiro, voltar com um guia específico explicando tudo da história. No cruzeiro, existe café da manhã, almoço, jantar, como num cruzeiro comum. Inclusive, à noite tem festas, danças típicas, e aí evita você ter que andar muito, caminhar muito. Então, é um destino para toda a gente. Esses cruzeiros, eles saem geralmente de Atenas? Todos de Atenas, mas tem cruzeiros que também saem de Veneza. Entendi. Entendeu? Que você passa por Veneza, passa por Roma, de Roma vai indo até... chegar na Grécia. Na Grécia. Quanto tempo cada um desses cruzeiros? Existem variados? Cruzeiros até de 3 dias, 2 dias, e existem cruzeiros de até 7 dias, como esse que sai de Veneza. Isso tudo é aquela forma, passa o dia passeando, desce nas ilhas, volta para o navio. Justamente. Alimentação toda café da manhã incluso, almoço e jantar. E apresentações à noite, né? Em vez de ter
boate, eles têm música grega, dança grega. É muito interessante. Todos esses destinos, quando eles estão incluídos no cruzeiro, acaba que eles têm uma programação também para receber todo mundo, né? Sim. É uma programação específica para aquilo. Marcão, como chegar até essas ilhas, né? Se você não quer fazer um cruzeiro, por exemplo, mas a pessoa está ali em Atenas, eu quero visitar Santorini, eu quero visitar Creta, como fechar um pacote para visitar essas ilhas, por exemplo? Hoje é totalmente possível, né? Você pode ir de ferryboat, é um ferry, né? Como no mundo inteiro há, inclusive vão até carros no ferry, você vai, é mais demorado, tá entendendo? Tem gente do mundo inteiro, né, no ferry, pessoas que moram também na ilha vão nesse ferry. Agora você também pode optar por lanchas rápidas exclusivas, tá? Você está em Mykonos, você já contrata aqui no Brasil, pode fazer no Brasil mesmo, você procura um agente de viagem da sua confiança e ele vai lá tudo para você certinho. Ele vai nessa lancha rápida que vai até lá. Eu não quero ir de lancha rápida. Pega um voo. Tem voo também. Tem voo também entre as ilhas. Isso é tipo assim, para ir para passar 1-2 dias e volta? Aí você fica o tempo que você pode quiser. ficar o tempo que você quiser. Se você quiser. A distância é razoavelmente pequena, então. São pequenas entre as ilhas. Se for de ferry, é mais demorada e é mais barato. Se for de lancha rápida, é mais rápido, mas tem gente que fala, não, eu prefiro, eu não tenho enjoo no mar e tal. E então, pega-se um voo. Agora, Marcão, a gente falou em quase mais de 200 ilhas que são habitadas. Todas elas podem ser visitadas? Nem todas. Algumas são particulares também. Poucas são particulares e outras são... o governo grego ainda está descobrindo coisas lá, eles não aceitam. Tem as principais, que são Milos, Lesbos e outras ilhas que não se fala muito, que são muito bonitas, que podem ser visitadas. Agora, nem todas as ilhas você pode ir. Você pode, sim, alugar um cruzeiro, entendeu? Um cruzeiro particular, quer dizer, um barco, tá? Um iate particular, para a sua turma, para a sua galera, e sai ali vivendo as ilhas, né? Tem umas que você pode descer, outras que nem tanto. Agora, cada ilha tem também um perfil, né? Como a gente estava falando agora há pouco, tem ilha que é mais para as pessoas que já querem um pouco mais de descanso, tem as ilhas que são mais badaladas, e todas elas têm esse perfil também. Mais ou menos. Tem ilhas que você vai, são pessoas que vão ver os ilhotas, né? As pessoas que vivem na ilha. Eles vivem como viviam há 300, 400 anos atrás. Aí você vai ver aqueles senhorinhas de negro na porta da casa, toda branquinha, ver o marido colhendo azeitonas para fazer o azeite, tem a sua própria horta, cria próprios animais de pequeno porte. E nessas ilhas também existe um serviço para atendimento de turista? Sim, restaurantes? É bem básico, né? A coisa mais rústica, vamos dizer assim. Justamente, porque quem vai para uma ilha dessa vai procurando uma coisa mais rústica. E tem também, existe um turismo que a gente chama um forfait, quer dizer, uma coisa feita para a pessoa, para o seu grupo que se interessa por aquilo. Bom, vamos voltar para o continente. A Grécia é um dos países mais ensolarados do mundo. Isso também requer cuidados, né? Quando a gente sai daqui, apesar de a gente estar no Goiásão, assim, cheio de sol, mas a gente precisa ter cuidado. Sim. Eu sempre recomendo que, para julho, se pessoas de mais idade, tá? Julho e agosto, pessoas de mais idade, o sol chega até 40 graus. Quando fala 40 graus, é 40 graus, não é esse 40 daqui da gente, não. É um 40 graus que vem com a umidade. A umidade do ar. É quase insuportável você andar. Marcos, mas eu quero ir nessa época porque meus filhos são pequenos e estudam e julho é a época que eu posso ir. Não tem problema, você pega um cruzeiro. O cruzeiro ameniza aquele calor. Porque quando a gente fala em sítio arqueológico, por exemplo, que é o que vai se ver, é andar no sol o dia inteiro, né? Andar. Você vai andar. Você não se preocupe que você vai andar muito e fica mais cansado por causa do sol. Marcão, para sair daqui do Brasil, para ir fazer uma viagem para a Grécia, quantos dias para um tour de qualidade, incluindo aí 2 ou 3 ilhas? Só na Grécia? Sim, só Grécia. Seriam uns 10 dias, mais ou menos. É suficiente. É suficiente. Aí existem operadores que já têm aquele plano
pré-estabelecido, né? Que você vai no grupo com outras pessoas. A gente também, o seu agente de viagem, o agente pode criar para vocês um roteiro próprio. Um roteiro próprio que você escolhe as ilhas, tá? E a gente faz de acordo com sua vontade. E como são as hospedagens, tanto no continente quanto nessas ilhas? Maravilhosas. Mykonos, Santorini, o continente tem hospedagem para todos os bolsos. Atenas também. Hotéis 5 estrelas. Logicamente, nas ilhas, os hotéis é aquilo mesmo que vocês veem, aqueles hotéis brancos, com piscina no próprio apartamento do cliente, aquela vista de perder o fôlego, pôr do sol, amanhecer. O que se fala muito é que a parte turística na Grécia, né, de os hotéis, são coisas paradisíacas mesmo, né? Porque junta a beleza do mar, o sol o ano inteiro, porque não tem prédio, não tem nada disso, e você ali se sente um rei. Além dessa beleza, existe essa qualidade toda também? Sim, eles têm um serviço muito... Quanto melhor o hotel, não, já afirmo que, se for a época de alta temporada, não é barato. Não é uma coisa barata. Qual é a alta temporada? A alta temporada é justamente isso que eu estou te falando. Começa em junho, vai até setembro, no máximo. Tá? Certo. E a partir daí os preços começam a diminuir. Vai baixar, mas aí também tem os prós, né? Porque evento, há possibilidade de chuva, né? Então ali não é o lugar. Agora, quando a gente fala turismo para a Grécia, uma coisa a gente não pode deixar de lado, que é a arquitetura, que tem um grande diferencial. É um espetáculo à parte, a Grécia, quando se fala em arquitetura? Sim, se bem que 70%, 80% são ruínas, né? São ruínas, mas é uma coisa que de se imaginar como homem, há 1000 anos atrás, né? Há 2000 anos atrás, conseguia, assim como as pontes romanas são... Até hoje os engenheiros não entendem como é que eles conseguiram fazer aquelas acrópolis, aquelas esculturas. É uma coisa fantástica, que hoje nem com as máquinas atuais é difícil são possíveis. Fazer. Por isso que demora muita restauração. E tem aquelas em Mykonos a gente vê muito também, que são aquelas casas brancas, todas com portas coloridas de frente para o mar. Justamente. Isso deve ser uma visão diferenciada. Linda, muito bonita. Tá entendendo? Inclusive aí no Uruguai nós temos a Casa Pueblo, que é mais ou menos uma cópia daquilo ali. E é bonito, porque fica também de frente para o mar, com o pôr do sol. Eu tenho fotos, aliás, quem quiser vai lá no @Rimene no Instagram, tem fotos da Casa Pueblo feita numa tarde maravilhosa de sol colorido, de céu colorido, que o sol ele tem um azul, um dourado e um rosa, e é um negócio impressionante, né? Você imagina ver isso na Grécia. Marcão, alguma história que tenha ocorrido no território grego que a gente possa entender? Saber mais sobre os perrengues ou as vantagens que se acontecem numa viagem como essa? Não, você não tem muito perrengue. Por quê? Veja você, não pode comprar antiguidades e levar sob hipótese nenhuma. Então, por exemplo, parece uma pessoa te vendendo umas chaves, que aquilo ali pode ser original. E o governo grego, se pegar, eles prendem você mesmo e tomam e você é preso. É contrabando de antiguidades. Tem réplica para tudo. Isso tem que ser muito atento, então. Muito atento. E às vezes a pessoa está falando assim, estou comprando um vaso grego, e daqui que você explica. Vou levar um souvenir grego. Leva uma cópia. Tem cópias por toda a Grécia, tanto nas ilhas como em Atenas. Quer dizer, prestar atenção a tudo isso, como a gente fala que viajar é preciso que você tenha respeito ao local para onde você viaja, tudo isso também faz parte. E a história é deles, né? O material é deles, é lá que tem que ficar. Traga apenas o conhecimento e aquilo que é possível você trazer, o que é permitido, inclusive, né? Marcão, muito obrigado, Marcos Pereira e Souza, obrigado pelo papo, pela viagem à Grécia. Eu acredito que dá para esclarecer um pouco para muita gente que quer viajar, quer conhecer a Grécia, para ter um pouco de noção do que pode ser encontrado por lá. Ter esse conhecimento antes, eu acho que é muito necessário para que se tenha uma boa viagem. Claro, e eu estou aqui às ordens para quando você precisar. A gente faz essa viagem junto. Muito obrigado pela presença. Foi na Grécia que surgiram as primeiras ciências, como a história, a filosofia, a matemática. Desde pequenas, as crianças já eram educadas pelos mais sábios gregos, aprendendo sobre as civilizações, astronomia, música e teatro.
Foi formada por invasores de diversas etnias e culturas, o que explica toda a miscelânea grega. Mais que isso, existe também misturas de belezas e sabores que podem conquistar qualquer turista bem viajado. Por tudo isso, acredito que até mesmo Zeus, o principal divindade grega, tenha escolhido habitar o alto do Monte Olimpo só para observar tudo e contemplar aquilo que está lá, há milênios, totalmente a seus pés. O Mapa de Viagem termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um grande abraço, uma boa viagem, até nosso próximo destino. Tchau, tchau.